eu vos darei, diz o Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos se aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres no coração, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aos domingos a gente estava acompanhando as cartas de São Paulo sobre aquilo que é o mistério cristão. Mistério, quer dizer, coisas escondidas. A ciência também é um mistério. Não vamos falar palavrões, porque às vezes o palavreado cristão se torna palavrões, que não dá para entender mais nada. Perguntei para uma moça, sexta-feira lá no Conviver, a explicação é escatológica. Falei, Lília, você entendeu alguma coisa escatológica? Não entendi nada. Você entende alguma coisa? Aquilo que vai acontecer depois da morte? Entende? Eu me pergunto o que vai acontecer. Então é escatológico. Para que usar tantos palavrões quando o povo não entende? Então, o mistério, este livro enorme, imenso, infinito, que não terá fim, que é a pessoa de Cristo. É o livro da vida. Nele nós encontramos a resposta a todos os nossos porquês. A resposta que o mundo não tem nem poderá ter. Veja bem, o mundo procura essa resposta, não é que não procura. Estava ouvindo outro dia que já tem 220 mil pessoas que querem ir a Marte sem retorno, que estão procurando se há outros seres em outros planetas que possam explicar a origem da vida. Mas eu quase tenho vontade de falar uma palavra mesmo. Deus veio não de outros planetas. Gente, Deus veio da origem da fonte da vida e se fez homem.
Ele ficou conosco, ele comeu conosco, como disseram os apóstolos. Ele comeu conosco. Nossas mãos o tocaram. Nós vimos as obras que ele fez. E nos explica as origens da vida. Onde foi parar o cristianismo? Numa fantasia de misticismo, muitas vezes. O misticismo que não tem nem pé nem cabeça. Às vezes, simples exaltações psíquicas, que aí os ateus têm razão, disseram que o cristianismo, ou os santos, quando falaram, por exemplo, eu li uma coisa no jornal de Santa Teresa, que as visões e as experiências espirituais que ela tinha eram experiências eróticas. Até isto se escreve. Então o ser humano só pode ser uma matéria. Por que não cancelamos a inteligência das pessoas humanas? Aí ficamos mais matéria, não é? Ficamos igualzinhos aos animais, dirigidos por seus instintos. É? Não é melhor uma raça humana assim? Então, hoje nós temos os dois temas que falei todos os santos. Vocês que fazem parte, se conseguem, eu já mandei alguns recados àquele PNH. O que quer dizer PNH? Me explica vocês. PHN. PNH. O que é? Renovação, né? Eu não sei espaço para ter um grupo aqui. O que é? É? Por hoje não. Por hoje não o quê? É? Vou mais pecar. Não vou mais pecar? Pode um aleijado não mancar? Me diga vocês. Um aleijado, que é a perna quebrada, pode não mancar? Por hoje não vou mancar. É? Se somos pecadores, como não vou pecar? Por hoje procurei Cristo. É Ele que tira o pecado do mundo. Está errado. Está errado, gente. Aonde muita gente se perde, porque não vou pecar. Como é que posso não pecar se eu, como fala São Paulo, eu sou escravo do pecado? O grande problema do universo é o pecado, que nós não sabemos o que é. É uma doença que se manifesta de várias maneiras. Se manifesta na psique, se manifesta na inteligência, se manifesta no corpo, se manifesta no coração, nos afetos, etc. Se manifesta, afinal de contas, no fim da vida, na própria morte. Porque se não tivesse o pecado, nós não morreríamos. Não haveria morte no mundo. Como pelo pecado a morte entrou no mundo, assim por Cristo a vida entrou no mundo. Ou crê ou não crê. Não tem como escapar. Aqui é o médico. Toma esse remédio se você quiser sarar. Se eu não toma esse remédio, você vai morrer. E o mundo não vai sarar. Entendeu? Para vocês verem como o mundo procura suas coisas. Por exemplo, eu vejo na droga. Antes de chegar no assunto principal, que é o tema de hoje. Na droga. Qual é a luta que se faz contra a droga? Os traficantes, não é? Vocês acham que teria traficantes se não tivesse usuários? Por que o povo se droga? Desculpas sociais, que nada. Os povos mais ricos são mais drogados. Os Estados Unidos tem 25% de drogados. Os romanos acabaram o império através de todas as mazelas, tudo que eles fizeram. Entendeu?
muito sério. Queremos um ser humano novo, uma humanidade nova. Lutamos contra a corrupção. Mas se a corrupção está no coração dos homens, você troca esta classe política, vai colocar outra, tão corrupta quanto esta. A corrupção está no coração da gente. Mas ninguém quer lutar. E quem que tira a corrupção do mundo? Tu que tiras o pecado do mundo. O mistério de salvação do mundo tem um nome. Esse nome é Jesus Cristo. Não é para os louvores para Ele. Você sabe qual é o louvor de Deus? A glória de Deus? Não, nunca falaram para vocês. Não? Davi, o coração contrito e humilhado, todo nos trevas. Qual é a glória de Deus? Simples de tudo. Qual é a glória de vocês? A vida? O sucesso do vosso filho, não é? Qual é a glória de Deus? O sucesso dos seus filhos. O homem vivo. O homem será vivo quando for transformado em Cristo. Esta será a glória de Deus. Não é os louvores que levantamos as mãos, não são as visões, nada. É a coisa mais simples, gente. O homem vivo, o ser humano. O ser humano transformado, purificado, lógico que precisa purificar primeiro, e preenchido pelo próprio Deus que se fez homem, porque a vida veio no mundo, se manifestou e se encarnou. Naquele momento em que ele se uniu no ventre de Maria, a nossa carne humana, que ele se fez homem, é o grande acontecimento religioso, silencioso, não é? Como qualquer vida que começa, silencioso. Dois germes de vida que se unem para criar um homem diferente. O germe humano, a semente humana, oferecida por Maria, a semente divina, oferecida por Deus. Por isso que quando Maria perguntou, mas como é que vai se fazer isso? Maria, não se preocupe, não é isto que eu quero. Não quero mais um filho de você. Tanto que quando se fala se Maria tem outros filhos, porque tinha os irmãos de Jesus, etc. Todo mundo soube lá nos espelhos para explicar quem tinha ou não tinha. Pode ter até mais 10 filhos, Maria. Mas seria filhos da carne. Seria filho de José. Mas Cristo é filho de Deus. Não mudaria nada. Absolutamente nada, gente. Nem por isso Maria, porque teve mais filhos, ficaria menos pura do que ela era. A realidade é outra. Lógico, aí precisa entrar pela fé, se nós acreditamos que houve este acontecimento. É gozado que os pagãos antigos sempre queriam ter descendência divina. Era filho de fulano, filho de ciclano, os gregos, os egípcios, tudo, filho de Deus. Ele tinha autoridade sobre o povo. Bom, e hoje, São João nos explica, já que queremos saber a origem da nossa vida, quem somos nós. Caríssimos, ele fala, desde já somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Já outras vezes falei para vocês que sem futuro não há presente. Não é sem passado. Tem gente que procura as origens. Se meus pais vieram da Itália, se vieram do Líbano, se vieram do Egito, se vieram da China,
procura as origens para saber quem eu sou. Não. E sem futuro não há presente. Isso se chama, outro palavrão que a gente jogou fora, não é porque é palavrão. A esperança cristã. O que quer dizer a esperança cristã? O que quer dizer a esperança? Tem 2 crianças, tem mais 3, mais uma lá. Quer dizer, que é a esperança dos vossos filhos? Primeiro, que biologicamente eles possam crescer, desenvolver um corpo, não? Não é? Nós que trabalhamos lá no Conviver com todas aquelas crianças para a creche, não é? Que tenham uma saúde. Biologicamente. Precisa ir muito longe, gente, para meditar as coisas sérias. Que as coisas sérias da vida são simples. Segundo, que afetivamente não tenha traumas. Terceiro, que possa desenvolver aquela capacidade escondida, mas real, que está dentro daqui, desta caixinha, que se chama inteligência, não é? Você sabe aquela piada que depois pode ser realidade? Um dia tinha numa cirurgia. Antigamente tinha muitas freiras que eram assistentes de cirurgia nos hospitais. E o médico ateu fala para a freirinha que ajudava lá: irmã, eu abri muitos corações, nunca encontrei a tal de alma que vocês dizem que existe. A freira disse: doutor, tem razão. Eu também assisti muita cirurgia de cérebro. Nunca vi a tal de inteligência que vocês tanto exaltam. Queremos ver com os olhos físicos o que é espiritual. Existe? Aí que está o problema. Se existe, temos que dar uma resposta. Se existe a inteligência, temos que dar estudo para que essa inteligência possa desenvolver todo o seu potencial. Se existe uma alma, temos que dar uma resposta. Este é o problema das drogas. Este é o problema dos vícios. Este é o problema das bebedeiras. Este é o problema da grande doença do mundo moderno. Qual é a grande doença? Depressão. Estas são coisas reais, gente. Ou Deus se transforma numa realidade, ou é melhor eliminá-lo da nossa história. Usar Deus simplesmente por devoção, para pedir favores, para pedir milagres, gente, é a pior besteira deste mundo. Que o maior milagre é a nossa vida, é a nossa existência. Então, desde já, nós somos filhos de Deus. Não precisaria ir muito longe. Quando Deus fez o homem, falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não é uma pintura que ele fez sobre o ser humano, não. Ele colocou o DNA divino na criatura humana. E esta beleza que está dentro de nós, não vou explicar para vocês, mas desculpe. Um dia Deus me deu a chance de ver a alma. E me deu a chance de ver a alma.
circunstância especialíssima da minha vida. Dentro de uma moça, eu era moço também, muito bonita a moça, mas a alma dela era tão linda, que eu queria falar para ela: pare, me deixa ajoelhar para ver a tua. Não fiz porque senão estava lelé da cuca. A beleza física da moça, gente, era feiura. Em comparação à beleza da alma. Então nós carregamos dentro de nós uma beleza incomparável. Não é de brincadeira que Deus nos fez. Não é por brincadeira que Ele morreu na cruz para nos resgatar e tirar de nós o pecado. Não é? É coisa séria. E religiosidade é coisa séria. E para quem gosta da vida, a religiosidade. Não é para quem gosta das coisas da vida. Para quem gosta da vida. Por isso que São João junta: desde já somos filhos de Deus. Por enquanto, não se vê nada que somos filhos de Deus. Vendo toda a porcaria que os homens fizeram ao longo da história, e continuam fazendo ao longo da história, e vão continuar fazendo, parece que não somos filhos de Deus. Mas, para quem acredita, fala São João, um dia há de se manifestar. Então, aquela criança concebida um dia, e tua filhinha está aqui. Quando você ficou grávida, o que você falou para o seu marido? Fala. O que você falou? O que ela falou? Estou esperando um filho. Estou esperando um filho, não é? Um filho. Mas o que era este filho? Você, a mesma coisa. O que era este filho? É fruto do amor do casal? Fruto do amor do casal? Não, que na realidade, este filho, o que era? Vamos? A gente já esperava, né? Não, vamos na prática. Você precisa descer muito no chão, gente. Muito no chão. O que é uma criança na barriga de uma mulher? O que é? Eu trabalhei com maternidade e sei bem o que é. Então as pessoas falavam: Frei, eu estou grávida, estou esperando um filho. Eu brincando, falava: você está esperando um filho? O quê? Quanto tempo que está grávida? 5, 6 semanas. Tá. E o que você tem dentro? Um filho maravilhoso. Maravilhoso. Agora que temos chance de tirar fotografia, o que é? É um monstrinho. Vocês têm fotografias? Feio, chato. Tudo manchado, vermelho. Manchado, feio, cabeça grande, uma ranzinha que está dentro. É um monstrinho. Monstrinho lindo. Gente, vamos dizer, quando vocês meditam, o que vocês meditam? Tem que ficar com os pés no chão, gente. Deus é uma realidade e nós somos uma realidade. Não podemos voar pelos ares. Mas tem futuro. Aquele monstrinho tem futuro. Tanto que as mulheres falaram para mim: Frei, eu vou te mostrar que filho bonito que eu vou fazer. Você vai fazer. Não agora. Assim nós também. Não é minha mãe que vai me fazer. É Deus. É Deus que vai me fazer. Quando a gente fala da misericórdia de Deus, não é porque Ele passa a mãozinha sobre de nós, pelos pecados, pelas mazelas que nós aprontamos, não. Ele infunde o seu Espírito, a sua vida.
Tanto que depois vamos ver que o próprio Deus veio à Terra para ser alimento de uma vida. Não é o maná que Deus deu a vossos pais no deserto, porque quem comeu o maná morreu. Eu vim para que tenham a vida e tenham em abundância. Eu sou o pão da vida. E quando Jesus falou estas palavras, eu sou o pão da vida, o pão se mandou. Onde Jesus falou, não naquele instante, falou depois. Mas quando voltar o Filho do Homem sobre a terra, será que vai encontrar a fé verdadeira? Então o problema é a fé na vida. Cada um tem que se preocupar e perguntar. Que qualidade de vida eu quero ter? Todo mundo, é o tema do mundo de hoje. Qualidade de vida. Para poder respirar melhor, com o quê? Com os pulmões. Voltamos sempre ao materialismo mais chato deste mundo. É preciso respirar com a alma que nos pertence. Que nos pertence. Não é de minha mãe, não é de meu pai, não é de meu marido, não é de minha esposa, não é de meus filhos, não é do vizinho. A mim pertence a alma. Eu tenho que respirar com a alma. É isso o porquê da oração, o exercício da oração. Para que a alma possa respirar. Porque ainda não se manifestou o que nós veremos a ser. Nós seremos como Deus. Nós seremos Deus. Não porque somos Deus. Se você corta o cordão umbilical, quem sustenta a criança? É a mãe. Ela alimenta a criança. Além de ter gerado, ela alimenta. Cortou o cordão umbilical, nós temos um aborto. Cortou o cordão umbilical entre a gente e Deus, nós somos abortados. Nós morremos. Então não é problema de inferno ou paraíso, culpa ou perdão. É problema de vida ou problema de morte. Em Deus, com Deus, vida. Fora de Deus, morte. Morte em todo o nosso ser. Por quê? Como não é uma poesia, mas é uma realidade, e sendo que o ser humano é um homem vivo, transformado em Cristo, nós seremos novas criaturas. Deus fez aliança com o povo de Israel, deu os 10 mandamentos, mas ninguém observou os 10 mandamentos. Aí morreram todos no deserto, aquele povo que saiu do Egito com toda aquela glória imensa, manifestações de Deus poderosos, maravilhosos. Pecaram, adoraram o bezerro de ouro, morre todo mundo. Aí Deus falou: eu farei uma nova aliança. Ele tinha feito aliança com o povo de Israel. Eu farei uma nova aliança com a humanidade toda. Eu colocarei minhas leis, não mais escritas, mas colocarei as minhas leis no seu coração e na sua mente. É problema cultural, gente. Pensar como cristão, sentir como cristão no nosso coração e na nossa mente.
Quero ver uma coisa muito prática, porque para vocês compreenderem que não estamos falando de filosofia, aqui estamos falando de realidades. Qual era o grito nessas revoltas dos jovens? Queremos um Brasil padrão FIFA, não é? Não é isso? Escolas, hospitais, transportes, padrão FIFA, quer ser o melhor. Quando me perguntam, não sou um santo, você sabe, muito bem mais do que eu, mas creio um pouquinho, não muito, pouquinho. Eu tento de me dirigir na minha vida, nos meus atos, pelo Evangelho, pelos conceitos do Evangelho. Quais são os privilegiados de Deus? Os pobres. Quando construímos um hospital, nós meditamos: quem é o maior pobre deste mundo? Quem mora na favela? Não. Quem não tem esgoto? Não. Jesus e Maria em Nazaré não tinha esgoto, não tinha água encanada. Nunca pensaram nisso? Eram menos civilizados do que nós? Põe como pergunta. Para a gente não ir para frente com a civilização mecanizada, que não vai resolver nada. Porque a civilização se faz no coração ou não existe. Podemos ter os métodos mais modernos, como se fala, desculpa a minha ignorância, high-tech, todos esses métodos modernos. High-tech. Tudo bem. Que com um simples olhar você abre a porta, com a respiração daqui a pouco vai ser que é sua, nenhum ladrão pode entrar na sua casa, e a gente, maravilhoso o mundo moderno. Aí, qual é o pobre mais pobre no mundo? Vocês já meditaram? O doente. O doente. Você é até presidente da República. Tem que obedecer uma simples enfermeirinha que está lá. Pode chamar de doutor, de presidente, mas tem que tomar aquele remedinho que a enfermeira te dá. Tem que observar todas as regras que a enfermeira te dá. Isto não é pobre. Cadê o seu poder? Perdeu tudo. Por ser a pessoa mais rica do mundo, a mesma coisa. Por ser o atleta que ganha as corridas melhor do mundo, Copas do Mundo, ficou doente. O doente é o mais pobre. E aos pobres é anunciado o Evangelho. O que seria, o que deveria ser uma sociedade cristã? Já que nós enchemos as igrejas de cristãos aos domingos, cantando louvores a Deus. Desculpe, não quero ofender ninguém, mas tenho que falar a verdade. Para os doentes, para as crianças que têm que crescer para a vida, tem que ter um futuro. Vamos no prático. E para os idosos, a sociedade tem que oferecer o melhor. Poderemos ser uma sociedade mais rica, mas não mais civilizada, se nós não fizermos isto.
E quando o pessoal vem visitar a CEPAC lá em Jacareí, ou conviver, eu brincando falo, já que aconteceu, vocês querem um padrão FIFA? Os cristãos vão além do padrão FIFA. Muito além. Em cada sala de aula, para essas crianças, cadeira de roda, tem um banheiro. Não existe igual no mundo inteiro. Vocês não vão encontrar nenhuma escola. Isto nasceu de um princípio cristão. Não foi calculado quando iria gastar. Mas para que servia aquela construção? Então veja que o ser cristão tem aplicação práticas, reais, até no respeito da nossa vivência humana. E se nós não chegarmos a isso, gente, é porque a nossa mente ainda não mudou. Se dá para essas crianças, para os velhos, o resto que sobra. O que sobra, eu não é. Sejamos sinceros. O resto fica para nós. Que temos saúde, temos tudo. Para eles deve ser dado melhor. Então, o cristianismo, ser cristão, não é uma simples filosofia, é uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensar, uma mudança de se relacionar com o coração. Até que, enfim, nós não receberemos o prêmio. Nos sentiremos realizados. Alcançaremos a realização do nosso sonho de ser uma simples criatura humana, plena de vida, realizada em todo o seu sentido, realizado no corpo, porque finalmente será vencida até a própria morte. Seremos seres imortais. O nosso próprio corpo. Porque o corpo de Cristo ressuscitou. E o nosso corpo vai ressuscitar. Realizados os nossos afetos, que nós seremos totalmente e somente capacidade criadora de vida, que se chama amor. Esta potencialidade criadora de vida que é Deus se chama amor. E quando o nosso amor não cria vida, desconfie que amor não é. Seremos realizados na nossa inteligência. Por enquanto a nossa inteligência funciona 0,5%, 1%. Nós somos como uma Ferrari que anda a 3 por hora nas estradas do mundo. Um motor para 300 mil quilômetros, nós andamos a 3%. Todos poderemos ser gênios. Seremos realizados naquilo que o pessoal quer. É o nosso futuro, gente. Cada um depois escolhe o seu futuro. Ou uma cova, ou um forno crematório, ou um futuro de realização da sua vida. Livre de escolher o seu futuro. Ou livre de escolher o sentido da sua vida. Aí, cada um de nós, aqui vem o famoso individualismo que se torna social.
Nós somos únicos no mundo, como pessoas. Únicos. Fisicamente, as impressões digitais são únicas. Está escrito aqui. Isto sou eu. Imagina toda a estrutura do nosso ser. E toda a estrutura do nosso ser, com a infusão de vida, lógico, que vem de Deus, se realizará em toda a sua plenitude. E a convivência eterna, na humanidade nova, esta será a humanidade nova, será como um jardim. Que é um jardim? Milhões de flores, cada uma mais bonita que a outra, cada uma com a sua qualidade, que se oferece para o outro. É um sonho. Filhinhos, desde já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. E finalmente seremos felizes, que seremos plenos de vida. Que o próprio Deus, que é a vida, habitará totalmente em nós. Eis porque as bem-aventuranças, felizes os pobres de coração. Não os pobres do dinheiro, que é muita pouca coisa. Pobres de coração. Essa é uma viagem terrível. Perder tudo para achar tudo. Perder a si mesmo para achar a si mesmo. Felizes os puros de coração. Estou ouvindo outra noite na Canção Nova, não lembro, meu Rede de Vida, perguntaram o que é o purgatório. Meu Deus do céu, tão simples. O coração tem que ser puro para poder ver a Deus. Porque nós não vamos ver a Deus. Aí é a história da freirinha com o médico, não é? Eu não vou ver a Deus com a inteligência, nem vou ver a Deus com os olhos do corpo. Vou ver a Deus com aquilo que é de Deus, com a minha alma. E a purificação da alma é terrível, mas necessária. E todos somos destinados a isso. Todos. Ver a Deus. Porque Deus será o livro da vida. Por isso que não haverá tristeza e não haverá monotonia. Porque como no livro... termino, gente, desculpe se hoje prolonguei um pouquinho, mas é muito interessante o tema, que pode procurar todas as filosofias do mundo, que com estes poucos trechos do Evangelho vai além de tudo. Porque a nossa inteligência, voltando mais a um assunto espiritual, é tão capaz que poderia estudar todas as línguas do mundo se tivesse. Quando tinha 16, 17 anos, eu decorava 60, 70, cheguei até a decorar 100 versos por hora. Naquela época se usava muito a memória. Com aquela capacidade, a gente, se tivesse naquela idade, hoje falaria todas as línguas do mundo. Mesmo assim, a minha inteligência não estaria preenchida. Sempre haveria mais espaço para o conhecimento. Frequentaria todas as faculdades do mundo. A minha inteligência ainda haveria espaço para poder falar. Ou não, ela não se preenche. Imagine vocês a alma, como ela é infinita. E tendo na frente o livro da vida, que é o próprio Deus,
nunca vai se cansar, sempre vai aprender uma coisa nova. E esta se chama vida e vida eterna. Ou procurar a vida rotineira chata de todo dia, a sempre mesmice, ou procurar a novidade da vida, que é o próprio Deus.